Filipenses 2, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, talvez na sua tradução, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Versículo 6: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, obrigado pela revelação que temos suficiente através da Tua Sagrada Escritura. Obrigado porque Tu te revelaste a nós como Deus humilhado, crucificado, moído pelos nossos pecados e crimes, delitos. Obrigado por ter nos resgatado do nosso procedimento tolo, vão, que herdamos dos nossos antepassados. Toma esse lugar, toma cada mente aqui nesse momento, que todo pensamento seja cativo a Cristo, que haja temor, que haja reverência, sobretudo que haja intervenção soberana, livre e restrita do Teu Santo Espírito no nosso meio. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa carta aos Filipenses, ela vai apresentar algumas características bem peculiares que eu queria chamar a sua atenção. Paulo, ele trata essa carta cheia de gratidão, de afeto. Ele escreve essa carta de maneira muito espontânea, de maneira muito informal. Essa carta aos Filipenses é escrita da prisão. Paulo estava preso e nessa carta ele afirma que tudo ele podia naquele que o fortalecia. Daí nós ouvimos falar, talvez você já tenha ouvido, não sei, mas assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo só disse tudo posso naquele que me fortalece porque ele aprendeu a ter contentamento. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a passar fome, a passar frio. Ele aprendeu o segredo, diz ele, de viver contente, de viver satisfeito em toda e qualquer circunstância, porque a sua alegria, a sua felicidade não estava baseada nas circunstâncias transitórias, passageiras da vida, mas a sua vida estava baseada na verdadeira vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, diante desse texto, Paulo vai centrar essa carta na pessoa de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo é mostrada aqui através do testemunho dado por Paulo. No capítulo 3, Paulo vai dizer que não se cansava de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para os irmãos. Então essa mensagem, não sei se os irmãos lembram, mas eu já preguei aqui esse texto e volto a repetir. E copiando o apóstolo Paulo e calçando também alguns chinelos, entendendo que nada tenho a ensinar de mim mesmo, mas aprendendo com Paulo, tentando aprender dos chinelos da humildade que Paulo calçava,
eu também compartilho do pensamento dele e digo a vocês que eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vocês, não é? Então, nesse texto, Paulo vai falar acerca do Deus humilhado, ele vai tratar acerca da humildade cristã. Ele inicia o verso 3, dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? Ele vai dizer que nós não devemos fazer nada por partidos, né? Nós não devemos fazer nada por vanglória ou por autoexaltação, mas por humildade nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a humildade é a virtude que promove a unidade da igreja. Isso me chama muita atenção. Hernandes diz que a humildade é a virtude que promove a unidade da igreja. Uma igreja que ela tem propósito, uma igreja que ela tem significância, uma igreja que ela tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ela deve ser uma igreja humilde. E Hernandes também diz que a humildade é o remédio para todos os males que atacam a unidade da igreja. Existem muitos males no nosso coração, existem muitos males no seu coração, e eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para a pregação da palavra de Deus, porque eu estou pregando a palavra de Deus, para dizer a você que existem muitos males no seu coração, no nosso coração. Acerca do nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia retrata o solo do coração humano como um solo não arado, como um solo difícil, duro. E o tempo todo, ao longo da história de Israel, Deus disse que estendeu as mãos a um povo rebelde e contradizente. E de fato a humildade, ela é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. E o principal deles, que é a galinha sobre a qual todos os outros ovos são chocados, é o orgulho, é do orgulho que surgem todos os outros pecados. Então, se temos hoje dificuldades de relacionamentos no meio do povo de Deus, se temos dificuldades de lidarmos uns com os outros pelas diferenças culturais, sociais, familiares uns com os outros no ambiente da igreja de Deus, se reflete ao fato de nós estarmos tomados por um demônio que a gente não consegue expulsar e nem repreender, porque muitas vezes ele é um demônio oculto. Muitas vezes não conseguimos domar dentro de nós esse demônio chamado orgulho, e nos fazemos de desentendidos, e não prestamos muita atenção a isso, porque ele se disfarça de muitas faces. Nada é tão orgulhoso quanto um demônio humilde. Você já viu um demônio humilde? Mas uma fé orgulhosa é uma grande contradição. E Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, ele diz: não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considere o outro superior a você. Eu acho interessante na igreja hoje, que a gente aprendeu tanta coisa, a gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a pregar, a gente aprendeu a falar da vida dos outros, a gente aprendeu a criticar os pecados dos outros, mas nós aprendemos muito pouco essa lição. E nós falamos tanto das Sagradas Escrituras, e hoje foi o dia, né? Hoje eu não tive tanto tempo, mas eu recebi várias mensagens sobre o dia da Bíblia, e eu pensei, caramba, isso aqui está na Bíblia. Isso aqui está na Sagrada Escritura, mas é algo que mexe com o nosso eu. E quando mexe com esse demônio chamado eu, a gente simplesmente ignora. Porque a grande verdade é que nós pegamos partes da Bíblia que são convenientes a nós, ignoramos as partes que não gostamos e selecionamos apenas aquilo que é conveniente ao nosso estilo de vida, à nossa plataforma política, à nossa filosofia. E nós chamamos isso de palavra de Deus. Agostinho de Hipona dizia que se você gosta somente daquilo que faz bem a você no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo.
Há uma rejeição orgulhosa à pregação da palavra de Deus, quando ela diz que você deve considerar o outro superior a você. Devemos não fazer nada por vanglória, mas por humildade considerar os outros superiores a nós mesmos. Sabe por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Antes do orgulho vem, antes da altivez, ou antes da prática do pecado do orgulho, o coração humano é tomado por uma diabose chamada autossuficiência. Mas Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. A Bíblia diz que a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Nunca deveríamos olhar ninguém de cima para baixo, nenhum ser humano, a não ser para levantá-lo e ajudá-lo a ficar de pé. O Deus humilhado é um Deus que nós não conhecemos. Talvez você conheça o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra. Talvez você conheça o Deus da espada. Talvez você não conheça o Deus que é manso e humilde de coração. Porque esse Deus mata o seu eu. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considerai os outros superiores a si mesmos. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Todas as vezes que vocês entram naquela porta ali, sem exceção, você entra com a consciência de que o outro, qualquer que seja ele, é superior a você? Você entra, esse meu irmão que está do lado é superior a mim, que está daqui também é superior, que está lá na frente é superior. Cada um considere o outro superiores a nós mesmos. E a gente não está percebendo que a gente está cantando, está falando de Deus. Mas se o outro não é superior a você, Deus também não existe. É um Deus da sua cabeça. Você que criou. E usa a Bíblia Sagrada, nome de Deus. Isso aí é moleza. Isso aí eu ganharia dinheiro fazendo isso. Não faço porque tenho temor a Deus. Vocês sabem disso, né? Podia até combinar, né? Fazer alguma coisa, mas deixa para lá. O fato é que quando você considera o outro superior a você, você aprende a arte do perdão. Considerar o outro superior a você significa ser sensível. Será que o que eu falei edificou? Será que a minha atitude não feriu? Será que o meu jeito não magoou? Será que a forma como eu agi foi uma forma compassiva? Quando você considera o outro superior a você, você aprende a valorizar aquelas coisas que o outro valoriza também. Porque o Filho de Deus ensina isso. O Deus humilhado nos ensina que a humildade olha o outro com honra. Você olha para o outro como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Você olha o outro com os olhos da graça. Você olha o outro como alguém com pecados diferentes dos seus, mas ainda assim comprado pelo mesmo sangue que você também foi comprado. Considerar o outro superior a você também é uma questão de educação.
Sabiam disso? O cristianismo também é uma questão de educação. E às vezes a gente quer justificar a nossa violência da palavra, do nosso jeito errado de ser gente, com pura falta de educação. Cristianismo também, de verdade, muito obrigado, com licença, por favor, me desculpe, isso é só o começo. Mas a humildade nos ensina a tratar o outro com honra. O outro precisa existir. Porque se o outro não existir, Deus também não existe. Esqueça isso. Quem foi que disse isso a você? Se o outro não existir, Deus também não existe. É a ilusão da sua cabeça. É igual os evangélicos, a gente criou um Deus da nossa cabeça. Quando o outro existe, a gente aprende até a perdoar, a ser compassivo. Sabe por quê? Porque Deus também é compassivo com a gente. Todos os dias. Isso muda a nossa forma de ver a vida, de ver as pessoas. A humildade também busca o interesse do outro. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A humildade busca o interesse do outro. Tudo bem? Como você vai? Estou bem. Sua família vai bem? Vai. Ok. Não dá para perguntar aí. E você, como é que tá também? Tudo bem? Precisando de alguma coisa? Alguma coisa que eu falei, eu fiz, alguma coisa que te entristeceu, né? Isso era a igreja primitiva, pelo menos era, né? Pelo menos é o modelo neotestamentário. Essa é a igreja cristã. A igreja que faz culto a templos, né? Que valoriza mais a outras coisas do que pessoas. Essa é a fé dos pagãos, mas a fé cristã não. A fé cristã é a fé dos apóstolos. Na fé cristã, cada um deve buscar também os interesses dos outros. Ainda que você não ganhe nada em troca com isso. Conheci um camarada que conseguia ver marcas de Cristo nele. Ele não ganhava nada. Não tinha cargo nenhum. Não precisa para ser discípulo. Mas ele fazia as coisas buscando o interesse dos outros sempre. Sem apontar, né? Esse é o problema. A gente faz querendo recompensa. A gente faz querendo reconhecimento, prestígio, né? Ou para dizer eu fiz e o outro não fez, né? Essa é a nossa tendência. Ou para dizer eu estou fazendo e ninguém está fazendo. Está vendo isso, pastor? Ou para dizer assim, olha, eu sou melhor que fulano, porque você sabe que a religião só produziu orgulho, né? O cara se acha autossuficiente, ele é melhor que todo mundo. Ou então desespero, porque não consegue cumprir todo e diz, oh, agora não tem mais jeito. Mas a humildade busca o interesse do outro, porque Paulo está escrevendo aqui para uma igreja multirracial. Tinha a Lídia, que era judia, tinha centurião romano, de classe média, gente que era diferente. E é isso que o Evangelho vem nos mostrar. Se você ama os iguais, não tem diferença nenhuma tua, meu filho, para o cara que está no bar bebendo, que ama os amigos dele que bebem com ele. Não tem diferença nenhuma. Os pagãos cumprimentam só as pessoas que eles amam. Vocês estão entendendo isso? Sabe quem falou isso? Jesus. Até os pagãos cumprimentam só quem cumprimenta eles.
Até os gentios amam quem ama apenas eles. Fazem isso com notável facilidade. É fácil. Mas ninguém pediu para você dizer que era a sal e luz do mundo. Você que disse. Buscar os interesses dos outros. Às vezes sem holofote. Sem que ninguém saiba. Ninguém disse. Mas você busca. Às vezes não são grandes coisas, são pequenas coisas. Coisas simples. E aí, meus irmãos, o maior exemplo de humildade é o Deus humilhado. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Ele colocou seres humanos, pecadores miseráveis, como alvos da sua graça, para a glória de Deus. Colocar o outro na frente do eu. A leitura correta desse texto não trata apenas da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas a leitura também desse texto é a que abala o nosso coração egoísta e vaidoso por meio da trajetória seguida por Jesus. Conta-se que um jornalista inglês foi perguntado a ele qual era o maior problema do mundo. E ele respondeu para o jornal, atenciosamente, eu. Se o maior pecador que você não conhece é você, volta ao teu primeiro amor. O maior problema do mundo sou eu. O maior problema da igreja é o pastor. Que ironia, né? O pastor devia ser a solução, é o problema, que coisa estranha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vós me chamais de mestre e senhor, e de fato eu sou. Se eu sou mestre e senhor e lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Descer. Como um pregador no deserto certa vez disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Como diz uma canção, que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. A mesma atitude. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, diz a palavra de Deus. Quando ouviu os ecos dizendo, desça da cruz se tu és Cristo, e ele não desceu da cruz. A humildade de dizer, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. A humildade que Paulo teve de dizer quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, nessa carta,
mas eu considero tudo como esterco. Isso não é nada pela suprema excelência do conhecimento de Deus em Cristo. A humildade de uma mulher que foi pedir a Jesus que curasse a sua filha, e Jesus disse: não é lícito tirar o pão da mesa e deitá-lo aos cachorrinhos. Humilhada. A pessoa falar isso para um crente hoje: estou precisando de ajuda, Jesus. E Jesus disse para você: não é lícito tirar o pão da mesa e dar aos cães. Você ia para casa, a gente ia para casa revoltado com Jesus e ia dizer: esse Jesus está muito soberbo. Mas humildemente ela disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas, até o teu resto é melhor do que o meu tudo. Ter o mesmo sentimento, a atitude de Cristo. Podia ter entrado em Jerusalém numa carruagem, mas escolhe vir de jegue. Escolhe vir num jumento, cria de jumenta. E podia ter optado em sua soberania nascer nos palácios, mas está lá Deus nascendo na manjedoura, no estábulo. Comendo, bebendo com gente condenada pela sociedade, pelos romanos, pela igreja. Você sabe que toda religião é uma interpretação da vida, né? O judaísmo interpreta a vida a partir da lei. Mas o cristianismo é a única religião do mundo que interpreta a vida a partir do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. O nosso orgulho nos cegou tanto que a gente sabe fazer muita coisa, a gente é muito bom em muita coisa. A gente sabe pregar, sabe falar, sabe cantar, sabe tocar, a gente sabe fazer muita coisa. A gente sabe falar a língua dos anjos. A gente tem até o dom de toda a ciência, né? A gente tem uma fé que move montanhas, admirável. Às vezes eu fico pensando que eu não devo ser tão crente, porque tem muita gente que tem uma fé que move montanhas. Outros entregam o corpo para ser queimado no fogo. Sacrifício muito valioso, né? Até salutar, importante. Mas a Bíblia diz que se não tiver amor, de nada vale. É sacrifício tolo. Você sabe o que Deus te deu para fazer? Meu filho, se não tiver amor, perda de tempo. Pode falar a língua de anjo, de homens, podem fazer sinais miraculosos, pode ter talentos, dons. Se não tiver amor, se não for movido pelo amor que se fez carne, de nada vale. A ciência vai passar. As línguas, diz Paulo, cessarão, cessaram, estão cessando. Mas o maior exemplo de humildade é do Filho de Deus, que se fez carne, que se esvaziou. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Atente-se para essa palavra usurpação. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Sabe o que é isso? Cristo, o Deus homem de Nazaré, o Deus humilhado, abre mão do exercício da sua onipotência. Jesus não se agarra aos privilégios de sua igualdade com Deus, antes ele abre mão. Abre mão. Abre mão de punir quem o esbofeteia na cara, ainda roga perdão por eles. Abre mão de dominar as pessoas. Abre mão de ter relações de controle, de domínio, de manipulação. Ele abre mão. As raposas têm seus ninhos, as aves do céu seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Abre mão de certas prerrogativas da divindade. Abre mão da glória que tinha com o Pai, como o Evangelho de João diz, ele abre mão, desce à terra, se faz homem. Você entende o que é isso? Não estou falando de mim, não estou falando de você, estou falando de Deus abrir mão da sua glória eterna, abrir mão de certas prerrogativas divinas e descer à terra e dizer, é assim que é ser gente. Porque vocês vivem todos ansiosos, vocês vivem todos cheios de ódio, cheios de... Eu vou ensinar vocês como é ser humano de fato. Abre mão. E nasce em Belém, da Judéia. E passa a sua adolescência em Nazaré. E quando ele começa a sua peregrinação para anunciar o Evangelho, um discípulo diz, e pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Abre mão. Alguém certa vez disse que todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. A Bíblia diz em Atos 10, 38 que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Jesus usa seus privilégios celestiais para o bem dos outros. Ele usa seu poder de curar não para se aparecer, mas ele usa o poder de cura para curar uma mulher com fluxo hemorrágico imenso. Ele usa seu poder de cura para restaurar vidas. Ele usa seu poder de cura para restaurar um paralítico e perdoar os seus pecados. Ele usa seu poder de cura para mostrar que o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Ele não usa os talentos, os dons que Deus deu em benefício próprio, mas ele usa em favor de Deus na face dos outros. Ele consegue respeitar o tempo de aprendizado das pessoas, mas nós temos uma agonia terrível, que é a agonia de crente. A gente quer que as coisas caiam do céu, ou que aconteçam no nosso tempo, ou que as coisas sejam da nossa forma. Porque a gente só lembra do fruto do Espírito, até a parte que não fala da paciência, do domínio próprio. A gente esquece, rasga. Deixa para lá, isso é besteira. Vai ver, Paulo não estava bem no dia, escreveu esse negócio errado, né? Pode ter sido. Um desleixo da cabeça dele, pode ter sido. Que a gente aprendeu a cultura de ler a Bíblia para os outros. E não para ela confrontar a gente.
Vem para a igreja, queria que fulano estivesse aqui para ouvir isso, a palavra está sendo para você, Deus está falando. E a gente foi tomado de uma letargia espiritual muito grande. A gente fica assim meio, parece que a gente está meio assim, aéreo, meio... Quando na verdade a palavra é para nós. Deus está falando do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa altivez, da nossa jactância, autossuficiência, que é abominável. A trindade é abominável. Como é que um Deus que se humilha, se esvazia, não julgou como usurpação ser igual a Deus? Ele abre mão, ele se faz servo, ele lava os pés cheios de calos dos discípulos da Palestina do primeiro século, ele se esvazia, ele não se apega a essas prerrogativas, ele não apedrejou uma mulher sequer em praça pública. A única coisa que ele fez foi expulsar os cambistas do templo. A Bíblia diz que ele olhava para as multidões e ele as via como ovelhas sem pastor. A gente precisa ter esse olhar, a mesma atitude que houve em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhança de homens. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvazia e assume a forma de servo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente que se esvazia. Se for para eu perder debate, para o reino de Deus avançar, que eu perca. Se for para abraçar a cruz e eu perder o ministério, que eu perca. Se for para eu perder prestígio, reconhecimento, fama, que eu perca. Se a cruz for como um arauto, mais do que um símbolo, mais vida nas vidas humanas, que eu perca tudo, mas que o sangue da nova aliança derramado em meu favor me cubra, me justifique durante toda a eternidade. A si mesmo se esvaziou. A doutrina, no grego a palavra esvaziar é kenosis, ele se humilha. Porque ele é o Deus humilhado. Ele é o Deus que aceita a cruz em submissão à vontade do Pai. Ele é o Deus humilhado, coroa de espinhos. Ele é o Deus humilhado que aceita ser chicoteado. Ele é o Deus humilhado que aceita ser maldito, para que malditos se tornem filhos de Deus. Ele é o Deus humilhado que aceita beber do cálice da ira de Deus, para amar a pecadores da nossa natureza. Ele é o Deus humilhado que aceita ser exposto à vergonha e desonra pública, porque ele se esvaziou. Porque ele chama os discípulos. E como eu gostaria que você entendesse isso. Começar em mim, eu gostaria também de praticar isso. Ele chama os discípulos e diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, as pessoas que têm maior importância exercem poder sobre elas, mas entre vós não é assim. Entre vocês não é assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Humilhe-se. Humilhe-se. Reconheça quando errar. Não culpe A, B, não. Reconheça quando errar. Peça perdão quando falhar. Aprenda a ouvir. Você não é a última bolacha do pacote. A sabedoria não nasceu comigo e com você e nem vai morrer com a gente, não. Nós temos que aprender muito e precisamos calçar as sandálias da humildade. Sabe por quê? Eu não quero te assustar.
Mas houve um ser celestial criado, anjo de luz, provocou uma rebelião no universo. Esse ser celestial, tomado de jactância, loucura, orgulho, soberba, ele dizia, ele caiu do céu e ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe quem é esse? Lúcifer. Que disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que dentro de nós ecoa uma voz antiga que diz: sereis como Deus, sereis como Deus, sereis como Deus, sereis como Deus. E logo mais o homem descobrirá que não há nada mais terrível do que Deus sem Cristo. A atitude de Lúcifer causou a sua queda. E a Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tem uma música que eu gosto muito, um hino de louvor e exaltação ao único digno de louvor e de glórias, e de honra, e de poder, e de autoridade, Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa música diz: eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz. Porque um dia, um anjo querubim, cercado de topázio, de pedras preciosas, o orgulho causou a sua queda. Como caíste do céu, a estrela da manhã. Se pudéssemos ter uma contemplação de um pouco da majestade do Deus Trino e verdadeiro, se tivéssemos um pouco só da obra criadora, da ação redentiva e criadora dele, talvez olharíamos para Lúcifer como um anjo de luz belo, cercado de pedras preciosas, uma criação magnífica, até que ele disse: eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Mas a atitude de Cristo é oposta à atitude de Satanás. Todas as vezes que você se considera muito bom, muito virtuoso, melhor do que os outros, não é o Espírito Santo que está agindo em você, mas é outro espírito que parece com o espírito daquele que foi lançado da glória celestial à terra. A voz da antiga serpente é a voz de Satanás, que quer cegar você. Sabe o que Paulo diz? Você quer ouvir o que Paulo diz? Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês se desviem da sua pura e sincera devoção a Cristo. Que vocês sejam tomados por esse demônio chamado orgulho. Mas o que eu desejo para você é que você se esvazie. Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmos. Eu sinto vazio, falta a presença de Deus, é porque você está cheio de si, rapaz. Rapaz, eu estou vazio, eu não sinto mais aquele fervor espiritual, é porque você está cheio, tem muito você aí dentro. Tem muito Michel dentro de mim, misericórdia, essa é a pior coisa que pode existir. Tem muito eu dentro de mim, meu Deus, e eu preciso agora, meu Pai, pedir: quebranta-me, Senhor.
Porque o Deus que você diz que serve é o Deus humilhado. É o Deus que abre mão, que se esvazia, que roga perdão até pelos inimigos. Meu Deus, que cristianismo temos vivido? Precisamos voltar desesperadamente à palavra de Deus. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele decide optar pela cruz. A si mesmo se humilhou. E você está humilhado na presença de Jesus? Isso é tão sério que se a gente começa a dizer e reconhecer que a gente é humilde, a gente já está pecando por orgulho. Isso é tão sério que o começo da salvação, dizia Lutero, é o reconhecimento do pecado. O começo da salvação é o reconhecimento do pecado. Não pode haver unidade na igreja brasileira porque nós somos muito orgulhosos. Pode haver unidade nos nossos lares, nossas famílias, nas nossas igrejas, se nós voltarmos a aprender daquele que é manso e humilde de coração novamente. O Deus humilhado. É o Deus que é obediente à morte, morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Pelo que Deus então o exalta. Ele dá um nome que está acima de todo o nome. Deus exalta a criança na manjedoura. Se vocês não se converterem como crianças, jamais herdarão o reino de Deus. Se esqueceram disso? Esquecemos disso? Quem se faz humilde como essa criança, esse é apto. Mas se vocês não se converterem como uma criança, com simplicidade, com humildade de espírito, a gente vai estar perto de uma religião pagã, idólatra e egoísta como tem sido. Mas há esperança se o seu Deus voltar a ser o Deus humilhado, porque Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando ele chega no Sinédrio, conselho dos principais líderes judeus, no julgamento preparado, orquestrado para condená-lo, a voz que ecoa é: Tu és o Messias, o ungido, o Filho de Deus? E ele diz: Tu o dizes, e vereis o Filho do Homem assentado à destra de Deus, vindo nas nuvens dos céus com os santos anjos. Esse Cristo, esse Deus que vocês crucificaram, que nós crucificamos, Deus o fez Senhor e Cristo de tudo.
Não dá para ser arrogante. Que nessa noite você saia daqui. Se esqueceu tudo o que ouviu. Pergunte-se a si mesmo: você conhece o Deus humilhado?